Paz do Senhor para meus irmãos, alunos da escola dominical, e também a outros que porventura, e tem também um bom dia, né? Graças a Deus, a todos aqueles que porventura acessarem a este trabalho, para olhar, muitas vezes por curiosidade também. E mais uma vez, graças a Deus, o Senhor nos permite estar aqui para aprendermos a sua palavra. Vamos então dar início à nossa aula com oração ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor Deus, pela noite maravilhosa, pelo descanso que nos concedeste, Senhor, e por esse dia, Senhor amado, o qual está raiando, Senhor Deus, Senhor, nesta manhã maravilhosa que estás nos concedendo, de aqui estarmos para meditar na Tua palavra, e assim juntamente com os irmãos que também acessarem a este trabalho, Senhor. E assim, Senhor, obrigado por tudo que tens feito por nós, meu Pai, pelos livramentos que tens nos dado, por tudo, Senhor, que tens feito e que ainda vais fazer por cada um de nós, meu Senhor. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lição número 11, irmãos, de 12 de setembro de 2021, o reinado de Ezequias, nos diz o assunto da lição. Nós estudamos na lição passada a respeito do cativeiro de Israel no Reino do Norte, pela injustiça, isso tudo ocorreu por causa das injustiças cometidas por Israel, que nós vimos, a insistência de Israel em se manter no pecado da idolatria e desobedecendo ao Senhor. E também salientamos o sincretismo que havia em Samaria, a mistura de religiões, servindo então a outros deuses, outras causas, que não era aquela do nosso Deus vivo e poderoso. E já hoje vamos ler a respeito do reinado de Ezequias. O textório nos diz que no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Oh, glória! Nos mostra aqui uma faceta do rei que era realmente confiar piamente em Deus. E então resolveu fazer mudanças, graças a Deus, e assim ele conseguiu vitória. Nos diz a verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Glória a Deus. É desta maneira, então, irmãos, que nós sabemos que o Senhor ouve e nos guarda. É Ele que nos dá vitória todos os dias, a cada dia, a todo instante, pois Ele está conosco, está ao nosso lado. Então, nós vemos que realmente o Senhor é que domina todas as coisas. Vamos fazer então aquela leitura rapidamente, irmãos, da palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 18, versículos 1 a 3, versículos 13, 28 e 29, e capítulo 19, versículos 1 a 5, 7, 15, 16, 20 e 21. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, o que era certo, o que era correto. Andou na presença de Deus, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão.
E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas sempre entre os querubins, tu mesmo, só tu, és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Oh, glória! Aleluia! Pois então vemos, irmãos, aqui que realmente o rei Ezequias, não é? Que nós vamos falar sobre isso aqui, realmente destacava-se pela sua fé. A sua fé, ela não foi superada por nenhum dos reis de Judá. Não é? Ezequias, ele não dependia de nenhuma aliança com outras nações, porque a bênção de Deus que estava sobre ele lhe era suficiente. Este grande rei, ele não se apartou dos caminhos do Todo-Poderoso. O modo como o Senhor foi com ele, libertando-o, inclusive, de Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé e fidelidade e justiça. Então temos que realmente compreender que o Senhor foi com aquele rei porque ele o resolveu obedecer realmente ao Senhor. Então vemos que Ezequias aí começou a reinar na realidade, irmãos, com 11 anos de idade, 729 a.C., em corregência com o seu pai, Acás. Mas, incrivelmente, ele não foi influenciado pela apostasia espiritual promovida pelo seu pai, não. Aos 25 anos, quando finalmente ele assumiu o trono sozinho, então a sua primeira iniciativa, irmãos, foi promover a reforma das instituições religiosas de Judá. Nos seus anos de corregência, por exemplo, Ezequias, ele discerniu que a forma como seu pai reinava não agradava a Deus. Ele ali de ter idade acompanhando seu pai, aprendendo a respeito do reino, ele foi vendo que aquele modo como ele estava tratando, seguindo a outros deuses, aquilo não agradava ao Senhor, não é? Então, e que havia trazido sérias consequências para o reino, então ele resolveu fazer diferente, não é? Inclusive ele viu o que aconteceu com o reino do norte, e também em boa parte do sucesso de Ezequias, irmão, Deus, em virtude do impacto realmente que o povo de Judá teve diante das ameaças assírias, não é? E também o rompimento de Ezequias para com a idolatria de seu pai pode ter influência também do profeta Isaías, um profeta palaciano. Isaías era um profeta que vivia no palácio, então ele teve convívio desde ter idade ali com o profeta, e com certeza isso também o influenciou para que ele crescesse pensando em fazer reformas, mudanças, não é? Porque ele foi justo realmente em seu reinado, foi justo, ele foi um rei reformista, ele fez a purificação dos espaços sagrados, manteve a adoração nacional. Senaqueribe invadiu então o Judá, irmãos, e o rei foi orar ao Senhor, buscar a Deus, e o Senhor ouviu a sua oração, não é? Uma oração confiante do rei. Então Deus realmente confortou o rei e fez com que Senaqueribe, não é, aprendesse que ninguém poderia zombar de Deus,
Então, veja que aquele povo que está mesmo em desvantagem, mas quando confiam em Deus, aí ele fica com vantagem. Assim somos nós também, quando nós confiamos no Senhor, a nossa vantagem, ela é total. Porque Deus é o Deus verdadeiro, nosso Deus é o Deus verdadeiro. Não é? Então vejamos que realmente ele foi um homem temente a Deus, foi sincero, inclusive no momento de medo e insegurança, ele procurou o quê? Buscar ao Senhor. Então isto é aqui a nossa introdução, mostrando que realmente, não é? E reestruturou o sistema religioso que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então, o justo reinado de Ezequias, irmão, rei reformista, Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém, reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca das atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então veja que realmente ele procurou servir a Deus, seguir realmente ali os mandamentos que estavam escritos na lei. Então, irmãos, ele tinha um coração realmente disposto a fazer o que? A vontade de Deus lá no reino de Judá. Tanto é que fez todas essas reformas, reabriu o templo, acabou com aqueles altares para outros ídolos, limpou a casa do Senhor. Olha a reforma que ele fez, foi tão grande que resultou num avivamento espiritual para toda a cidade, toda a nação ali de Judá. Então veja que, inclusive hoje também nós temos pessoas que têm realmente o poder de Deus na vida e que fazem grandes reformas e o povo volta-se ao Senhor. De vez em quando aparece um assim, viu, irmãos? Não é sempre também não, mas de vez em quando aparece. Assim então, nós vemos que no tópico 2 aqui fala da purificação dos lugares sagrados, com a convocação de Ezequiel, os sacerdotes e os levitas reuniram-se e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Oh, glória a Deus. Então, os irmãos, leem aí na sua Bíblia, irmãos, ali no livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 18 e 19, que vai mostrar exatamente isso que nós estamos falando aqui. Então, houve uma adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Foi nesse... Deixa eu ver aqui a palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus. A parte então do capítulo... eu havia dito... Glória a Deus, aleluia. Capítulo 29. Ver aqui, 29, versículos 18. Louvado seja Deus. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Aleluia! Olha aí, irmãos, então que realmente fez uma transformação total ali. Então veja que é disso que nós precisamos muitas vezes, renovar totalmente a nossa vida, Colocarmos a nossa vida no altar, reconstruir o altar, que muitas vezes está quebrado por alguma coisa que aconteceu conosco, muitas vezes uma raiva, não conseguimos esquecer algo, mas nós temos que colocar tudo aos pés do Senhor, irmãos, tudo
tudo aquilo que está dentro de nós, o que nós sentimos. Se você sente raiva, sente ódio, Senhor, tem misericórdia de mim. Peça misericórdia a Deus para que Ele retire isso do seu coração, para que nós possamos ter uma vida perfeita diante de Deus, irmão. É dessa forma que nós devemos praticar, não é? Consertar o nosso altar, a nossa vida perante o Senhor, não é? Assim como a nação realmente resolveu fazer. Então, ela fazendo desse jeito, eles tiveram prosperidade na época do rei, não é? Apesar de, aqui essa lição vai nos mostrar que apesar de sermos fiéis ao Senhor, como o rei foi fiel, ele sofreu o ataque da nação assíria. Então, nós também sabemos que, embora mantenhamos fiéis, muitas vezes sofremos reveses na vida, mas uma coisa nós sabemos, que Deus está conosco e nos dará vitória, aleluia. É desta forma, irmãos, que nós devemos proceder. Dessa forma que nós devemos prosseguir. Nós sabemos o que passamos, sabemos as nossas lutas, conhecemos, reconhecemos, mas nós temos um Deus poderoso que está ao nosso lado e nos permite atravessar um mar tenebroso, dando-nos a vitória, glória a Deus. É desta forma, irmão. Então, a adoração nacional, a fim de restabelecer o culto a Deus, ele que convocou os moradores da cidade. Foram feitos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante de Deus. Está lá no capítulo 29, versículos 28. Versículos 28. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Olha aí a chave da vitória, irmão. Adoraram ao Senhor, oraram ao Senhor, levaram suas vozes a Deus, as suas súplicas, seus temores, colocaram tudo diante de Deus. Nós temos que observar isso, irmãos. Eu, pelo menos, que já tenho uma certa idade, vim de um tempo da igreja em que se orava bastante, né? Quando se convocava para um ciclo de oração, a maioria comparecia, irmãos. Daqueles que não estavam trabalhando naquele horário, evidentemente. Se você está trabalhando, não pode comparecer. Mas aqueles que estavam realmente desocupados, né? Não estavam com seus afazeres. Se bem que hoje nós sabemos que temos uma vida muito corrida, mas nós temos que encontrar um tempinho para Deus. Se não na igreja, irmãos, em casa. Nós não devemos deixar de orar. Em casa. Nós temos que orar ao deitarmos. Temos que orar ao levantarmos. Ao meio-dia, se você estiver trabalhando, pode fazer uma oração em espírito. Se o irmão não sabe o que é isso, é orar em pensamento direto com Deus. Está lá na sua mesa. Você fica ali um momento pensando no Senhor, dá um tempo para si e começa a orar, a falar com o Papai do Céu em pensamento. E Ele está ouvindo, irmão, porque Ele também conhece os nossos pensamentos. Não é preciso você expressar a boca, abrir a sua boca ali, não, porque aí as pessoas irão ficar escandalizadas. Mas você mentalmente faz a conexão com o Papai do Céu ali, deixa tudo de lado ali, um momento seu, e fica orando ao Senhor. Não é? Aí você já teve, então, uma devoção. Assim também nós fazemos, irmão, é orar. Orar em todo o tempo, nos diz a palavra de Deus. Não é? É desta forma que a gente consegue orar em todo o tempo. Então, que cenário maravilhoso. Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria,
Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Ele ainda faz isso, irmão. Então nós vimos aí que ele levanta líderes realmente para fazer reformas, líderes cheios do Espírito Santo, não é? Mas para sermos assim, irmão, nós temos que dar vazão realmente ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos que dar lugar a Ele para que Ele domine, para que Ele trabalhe, não é? Então, quando nós nos voltamos realmente para Deus, irmão, as mudanças de comportamento e de atitude, elas são inevitáveis, pois a sua santidade nos constrange, santidade do Espírito. Realmente, irmão, se você está ali em plena comunhão com o Senhor, tem lugares que você se sente mal ao ir. Você não acha bom estar ali. Você sente dentro de você, não, isso aqui não é lugar para mim. Você se sente desconfortável, não é? É desta forma. Eu creio que os irmãos já tiveram uma experiência dessa, assim, de estar em lugar que não achou que não era realmente ambiente para você, entendeu? Quer dizer, então nós vemos que o Espírito Santo de Deus trabalha desta forma. Vamos à segunda parte aqui, que Senaqueribe invade Judá. Então, ele invade realmente, o Império Assírio estava em franco crescimento, ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, né, que fora levado para o cativeiro. Veja que o reino do norte já havia caído. Então agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém, né, e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Olha aí, irmãos, como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Aí o rei, então, ele se sentiu temeroso, né? Os assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Olha aí, irmãos, o que ele foi fazer? Foi consultar o profeta, não é? Qual é a nossa profecia hoje, irmão? Não é a Bíblia Sagrada? Nós consultamos a palavra do Senhor, porque aqui há ensinamento para tudo dentro da Bíblia. Nós vamos a ela, buscamos a presença de Deus, oramos a respeito do assunto, não é? Se não acharmos o suficiente, podemos conversar com o pastor da igreja, que é o anjo do Senhor, que está colocado aí para orientar muitas vezes o irmão que não tem esse entendimento, não entendeu, não compreendeu, chega com o pastor e fala, não é? Quer dizer, então é desta forma que deve se trabalhar na presença de Deus. Então ele fez o quê? Ele foi direto ao profeta, pedir aconselhamento, não é? Saber se realmente ele poderia ter vitória nessa empreitada. Então veja aqui, e a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus, aleluia. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo, irmão, de ausência de problemas e enfrentamentos, não. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado, aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos ali, irmão, que a mensagem de Rabsaque era uma típica ostentação assíria, não é? Planejada para destruir a confiança do rei Ezequias. Então nós temos que observar que a partir da sua advertência que o rei de Judá estava, naquele momento, resoluto e determinado em sua revolta contra Senaqueribe, o grande rei da Assíria, então é apenas parte do título frequentemente usado por eles. Pois bem, então vemos que ele afrontou então diretamente o Senhor. Ele querendo meter medo no rei, disse que aquele Deus ali não teria condições nem poder para livrá-lo da mão dele, não é? Mas e aí, irmãos, o que é que o rei então fez? Olha aí a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias, não é? Porque, irmão, nosso inimigo ele não tem nenhum poder sobre nós, nenhum. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Foi assim como nos relata a história de Jó. E não foi lá e atingiu Jó logo de primeira, não. E foi pedir, olha, que o Senhor concedesse a ele isto.
né, de permitir-se fazer isto para testar realmente se Ló se manteria firme, né, na presença de Deus. Então nós já conhecemos a história. Pois bem, então vamos ver aqui que realmente o rei foi confiante, não é? E ainda mais a sua estratégia do medo. O rei Assírio enviou certas atrevidas ameaças ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Está lá em Isaías capítulo 37, versículo 14 e 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre todo e todos. E, apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio, não é? Pediu ao Senhor que o livrasse daquele ímpio. Olha aí, ele foi para onde? Para os pés do Senhor. Para onde ele foi? Orar ao Senhor, mostrar aquelas cartas na presença de Deus, e o Senhor tomou providência. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Está lá em Isaías 37, 6 e 7 e 21 e 22. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios. Estará em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus lá. Então veja que realmente a palavra do Senhor é bem clara, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Então os irmãos observem aí, leia aí na sua Bíblia, irmãos, que realmente, em 2 Reis 19, 35, o fim. Então é que o anjo ele fez ali de uma só vez o quê? 185 mil assírios morreram. Qual foi o fim então de Senaqueribe? Ele voltou com aquela multidão toda no meio daqueles soldados. O que aconteceu? Ele voltou para seu reino e foi assassinado pelos seus próprios filhos, não é? Assassinado pelos seus próprios filhos. Então veja, está lá em 2 Crônicas 32, 21. Está certo, irmão? Então veja que realmente a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Aquele que ousa afrontar a Deus, irmão, ele é severamente castigado. Não adianta querer peitar o Senhor, querer ser mais que Deus, meu irmão. Não pode. E de maneira nenhuma ser agressivo contra Deus. Falar impropérios contra o Senhor, não é? O Senhor que só quer o nosso bem, que só faz o bem, quer nos ajudar, está ao nosso lado, nos dando vitória, e muitas vezes abrimos a nossa boca para blasfemar diretamente a Deus. Não, meu irmão, não podemos fazer isso de maneira nenhuma, não é? Então nós temos que ver que realmente aquele homem sofreu os revés, já pensou? Se os próprios filhos o matarem. Vamos ver então aqui, irmãos, 2 Crônicas 32, 21. É? Vamos ver aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, e versículo 21. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu todos, os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, na hora em que morreram lá os 185 mil, viu, meu irmão? Então veja que realmente foi um negócio muito sério o que aconteceu. Eu vejo os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha aí o fim dele, irmão. Terrível, porque blasfemou contra o Senhor. Muitas vezes o elemento está na peia e não lembra por que está, não é? Porque ele chegou àquela situação. Desobediência a Deus, meu irmão. Desobediência. O Senhor nos dá um conhecimento através da sua palavra,
nos mostra o caminho da verdade, nos mostra o caminho correto, mas o nosso coração empedernido, não é? Duro, como diz a palavra de Deus, o homem é de dura cerviz, não é? Não quer se submeter a nada, é a carne humana que prevalece, quando ele não deixa o Espírito de Deus agir no seu íntimo, no seu interior, ele é carnal. Incha, eu sou tal, eu faço e aconteço. É nada, meu irmão, é nada. Tudo que nós fazemos é pela permissão de Deus. É Ele que nos concede tudo, Ele que nos concede a vida, o sopro de vida, a saúde, vem de Deus, meu irmão. Aí o elemento quer ser superior, quer ser o tal. Meu irmão, não podemos bater de frente com Deus. Nós não devemos fazer isso, porque com certeza seremos derrotados. Absoluta certeza disso. Não é? Não devemos zombar de maneira nenhuma. Então, quando ele falou lá naquele versículo, né? Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, queria dizer o quê? Que ela balança a cabeça de trás de ti. O rei da Síria não só zombava do povo de Jerusalém, mas de Deus, o Santo de Israel. Um título para o Senhor usado principalmente por Isaías. Senaqueribe havia então arrogantemente perseguido as suas muitas conquistas e contava até mesmo com a aprovação de Deus em certo momento, não é? Pelo que ele fazia, muitas vezes o Senhor usou a sua mão para castigar até o povo de Israel mesmo. Mas aí então ele quis ser maioral. Ele vendo toda aquela vitória que ele estava tendo, porque Deus permitiu, né? Agora ele já zombava de Deus, achando que Deus não era suficientemente forte para abatê-lo. Lê do engano, meu irmão. Lê do engano dele, não é? Então quer dizer, então realmente foi uma coisa terrível que aconteceu. Então vemos que realmente aí Jerusalém só foi cair já com o rei posterior, porque voltou às práticas mundanas, voltou às práticas idólatras, aí pronto. Aí o Senhor Deus deixou que realmente acontecesse. Também Judá foi para o cativeiro. Mas enquanto o povo estava na presença de Deus, estava ali buscando, não é? A presença do Senhor com o rei Ezequias, então ele estava bem, estava guardado, né? Mas quando se desviou novamente da presença de Deus, meu irmão, aí é terrível. É como nós estamos na casa do Senhor, o Senhor está nos protegendo, nós estamos no caminho certo, muitas vezes resolvemos deixar esse caminho, sairmos da proteção, né? Existe aqui uma cobertura, uma proteção divina, oh glória, mas eu resolvo sair daqui, hein? Meu caminho aí se torna outro, eu vou por outros caminhos que não agradam a Deus, e aí? Lá está o perigo, o Senhor me adverte, olha, não vai por aí que aí é perigoso, aí tu não estás protegido, estás deixando as tuas armas espirituais de lado, hein? Quer dizer, aí confia mais na carne, confia mais na força, não, eu vou porque eu sou crente e nada me derruba, eu sou crente e não consigo pecar, eu sou mais poderoso, meu irmão, ninguém tem força contra o pecado não, meu irmão, se não for com Deus na vida, a presença do Espírito Santo, o elemento cai, isso é uma verdade, não adianta querer dizer eu sou forte, porque eu leio a Bíblia 100 vezes, não interessa. Se você não deixar o Espírito Santo agir com você, abandonar a presença de Deus, vai cair fatalmente. Vai cair. E as consequências são terríveis. Conclusão. A lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele, nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Que, nós não sentimos medo? Sentimos medo, sim, porque nós somos carne, habitamos aqui neste corpo que é mortal, não é? Que nós sabemos que um dia será transformado para poder entrar no céu, senão não entra. Carne
e dessa terra aqui, feito da terra, do pó da terra, não vai. Tem que haver uma transformação, né, para que possa chegar na presença de Deus. Então veja que, enquanto estamos aqui, desta forma, sentimos medo sim, não é? Temos insegurança muitas vezes, mas aí o que é que nós temos que fazer? Colocar o nosso medo, a nossa insegurança na presença de Deus. Senhor, sabes que eu estou desta forma, mas eu confio em Ti. Tu podes resolver, e o Senhor vai resolver por você. Ele está ao nosso lado, está nos ajudando, está nos orientando, nos dando compreensão da sua palavra, e é assim que nós devemos permanecer na presença de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, com mais esta lição maravilhosa, e que aprendemos muito com o que aconteceu na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, na vida dos reis. Tudo serve de lição para nós. Então vamos agradecer ao Senhor por tudo, e que o Senhor continue a nos abençoar e nos guardar para todo sempre. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta lição maravilhosa, e nós possamos guardar em nosso coração, em nossa mente, e procurarmos te agradar de todas as formas, meu Senhor, principalmente meditando na Tua palavra e guardando, Senhor, os Teus conselhos em nosso coração. Possamos assim proceder para não termos, Senhor Deus amado, a complicação de cairmos em pecado, Senhor, e ficarmos distantes de Ti, e ficarmos isolados de Ti, Senhor. Queremos sempre nos manter sob a Tua proteção, Senhor, porque Tu és o nosso Deus verdadeiro, Tu és o nosso Senhor, não é? Tu és, Senhor amado, o domínio da nossa vida, pois Tu dominas tudo, Senhor amado. E assim nos entregamos a Ti e permanecemos, então, na Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.